Meus amigos, nesse ensinamento no Evangelho de João, o foco é o primeiro milagre. Eu sou o pastor Bento Ferreira e nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler 4 versículos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Bem, são muitos mistérios e o Espírito Santo vai nos ensinar agora esses mistérios do primeiro milagre do Senhor Jesus na Galileia. No versículo 1 diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas é renovação de votos. O casal, com 15 anos de casado, comemora as bodas de cristal. 25 anos, as bodas de prata. 50 anos, as bodas de ouro. O que estava ocorrendo ali era uma festa das bodas de um casal muito rico ali, com muitos convidados. A Bíblia diz também, no versículo 1, que ali estava a mãe de Jesus. O que a mãe de Jesus estava fazendo ali? A Bíblia diz que ela estava trabalhando, que ela cuidava de uma equipe de empregados. Por isso, ela estava naquela festa. No versículo 2, a Bíblia diz: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Na verdade, Jesus ele recebeu 2 convites. Ele recebeu um convite daquele casal daquela festa, que estava comemorando as bodas de casamento, e recebeu um convite de Deus para ir àquela festa, porque ali seria o dia do primeiro milagre. Porque a Bíblia diz lá, nesse mesmo livro de João, capítulo 7, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus chamavam ele para a festa e ele não ia. E falava: ainda não é o meu tempo de ir. Mas nesse dia, ele recebeu o convite de Deus e ali estava naquela festa um convidado especial de Deus. No versículo 3, a Bíblia diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Veja bem, outro grande mistério nesse versículo 3. Na verdade, a primeira pessoa a saber que faltava algo naquela festa e estava acabando o vinho não seria Jesus, e sim o mestre-sala. O mestre-sala, até hoje, é usado, esse funcionário, em festas de pessoas ricas, porque fazem festas em casarão, com muitos cômodos, muitas salas, a sala que coloca o bolo, a sala que tem os refrigerantes, a sala dos salgados, a sala das bebidas fortes. E é convidado para trabalhar ali um homem que ele fica, enquanto a festa dura, ele está de sala em sala, observando. Está acabando o refrigerante, ele já manda reabastecer. A bebida está acabando, ele já manda reabastecer. Está acabando o salgado, ele vai na cozinha e manda reabastecer. Ele é pago para isso. Ele fica
a noite toda naquela festa de sala em sala. Por isso ele é chamado de mestre-sala. Mas Maria, ela preferiu falar com Jesus, o seu filho. E vamos ver o que resposta Jesus deu para ela. No versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja que grande mistério. Jesus não falou mãe ou mamãe. A senhora falou que não tem vinho para mim? Não, ele não falou. Ele falou mulher. Ele se dirigiu à mãe dele chamando ela de mulher, como que se fosse outra de outro casal, de outros convidados ali que viesse falar para ele. Então ele falou mulher. Que tenho eu contigo? Veja bem, olha que grande mistério. Quando ele falou mulher, por que que ele falou mulher para a mãe dele? Ele falou porque desde o momento que Jesus entrou naquela festa, como nós já falamos, o convidado de Deus especial, desde o momento que ele entrou ali, ele não era mais o filho de Maria. Não era mais. Desde o momento que ele se apresentou, porque recebeu o convite daquele casal judeu e entrou naquela festa, não era mais o filho de Maria. Ele não poderia mais chamar ela de mãe. E sim, mulher. Era esse o tratamento dali para frente. Agora, por que que Jesus, ele chamou ela de mulher ali, e em seguida ele disse: que tenho eu contigo? Por que que ele falou isso também? Porque ele quis dizer que daquele momento em diante, ele não era mais o filho de Maria, ele não ia mais atender o que Maria falasse. Tudo daquele momento em diante que ele falasse, viria do céu. Todas as palavras dele daquele momento em diante não era mais dele, era de Deus, do Pai que está nos céus. Por isso, ele não era mais o filho de Maria. Ele não era mais o filho de José, o carpinteiro. E ali, quando ele falou mulher, muitas pessoas que estavam ao redor dele, os discípulos, não entenderam. Aqueles da festa que também estavam perto dele também não entenderam. Olha lá, o filho de Maria chamando ela de mulher. Não é a mãe dele? Quer dizer, não entenderam. Mas Maria entendeu. Por que que Maria entendeu? Primeiro, porque o Espírito Santo estava com Maria. Segundo, porque uma mãe, ela entende o filho ou a filha. Quando uma mãe faz uma pergunta para um filho ou para uma filha, ela olha dentro dos olhos dele. Se ele não estiver falando a verdade, ela sabe. Porque ela é mãe. A vida dela está diante dela. Uma parte grande da vida dela. Então não adianta. O filho ou a filha pode enganar os avós, pode enganar os tios, pode enganar os irmãos, as irmãs, mas a mãe não. A mãe não vai conseguir enganar. Porque a mãe, ela sabe. E Maria, voltando aqui, por que que ele falou mulher? E Maria,
entendeu. Ele foi falando e o Espírito Santo foi orientando Maria, o porquê daquela fala dele. Então, ele disse, que tenho eu contigo? Ele quis dizer, o meu negócio agora, Maria, meu negócio agora, mulher, é com meu Pai que está nos céus. Isso que ele quis dizer. Também no mesmo versículo 4, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa que ele está falando? Que hora é essa que precisa chegar para ele falar algo para Maria? Que ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Lendo o versículo 4 completo, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Veja bem, a hora que ele está falando aqui, quando ele disse, ainda não é chegada a minha hora, a hora é a hora da crucificação. Porque na crucificação, ele teria algo para revelar para Maria. Que ele ali estava chamando de mulher. Ele teria algo muito importante para revelar para ela. Então Maria, essa parte ainda não é chegada a minha hora, Maria não entendeu. Mas como o Espírito Santo havia falado para ela sobre, quando ele falou, mulher, que tenho eu contigo, e ela entendeu, então ela ficou aguardando. Bem, quando ele diz ainda não é chegada a minha hora, vamos ver por quê. A Bíblia vai nos revelar. Vamos no mesmo livro de João, agora no capítulo 13. João, capítulo 13. João 13. Nós vamos ler 6 versículos. Capítulo 13 de João, do mesmo livro, versículo 21 ao 26. Veja bem. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Vamos focar nesses 6 versículos, nesse discípulo. Ele foi considerado pelo próprio Senhor Jesus de um discípulo muito amado. Por quê? Porque ele estava ligado ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava pregando, de pé ou sentado, ele estava com a cabeça aqui no peito do Senhor Jesus. No seio aqui, ó. Ele não tirava. O Senhor Jesus falava e eles sentindo o Senhor Jesus falar e ouvindo aqui, com a cabeça deitada aqui no seio. Então, por isso, ele é chamado de discípulo amado. Como é que tratava-se de Judas Iscariote? Os outros discípulos queriam saber quem era ali no meio que ia trair Jesus. Então fizeram um sinal, a Bíblia acabamos de ler, um dos discípulos fez um sinal para aquele discípulo que estava reclinado no peito de Jesus, perguntando quem era daquele povo que estava ali, quem era o traidor. Então,
Nós vamos ver aqui no versículo 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Então ele, com a cabeça aqui, ele levantou e disse: Senhor, quem é? E no 26, o Senhor Jesus diz: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, o filho de Simão. Então, vamos focar no discípulo de Jesus, que a Bíblia diz que ele mais amava. Aquele que não saía de perto dele, estava com a cabeça reclinada no peito dele. Agora, vamos ver outro mistério. Quando o Senhor Jesus, ele diz aqui, olha: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos lá para o capítulo 19 de João também, para nós saber por que ele falou ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 19. Bom, chegamos. João capítulo 19, nós vamos ler 3 versículos. Por que que ele diz a Maria, ainda não é chegada a minha hora? Vamos ver. Versículo 25, 26 e 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Verso 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele mais amava estava presente, preste bem atenção, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Ele disse lá na festa: ainda não é chegada a minha hora. Aqui na crucificação chegou a hora dele. Então ele falou para a mãe dele: mulher, eis aí o teu filho. Era isso que ele teria que falar para ela, porque ele estava indo. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por isso que o Senhor Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Era, como nós falamos antes, a hora da crucificação, que ele iria revelar para Maria aquele discípulo como filho dela, ia revelar para aquele discípulo ela como mãe dele, para ela cuidar dele e ele cuidar dela. Essa foi a grande revelação do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Ah, você quer saber mais? Você quer saber de Maria, que estava trabalhando ali? Você quer saber como aconteceu o primeiro milagre? Na próxima semana. Próxima segunda-feira, estaremos aqui com a segunda parte desse ensinamento. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe vocês.